o silêncio após a despedida. A casa de Marina, antes repleta de risadas e sons de violão, havia mergulhado num silêncio profundo desde o falecimento de seu avô, Joaquim. A menina de 10 anos sentia que algo dentro dela havia se partido no mesmo instante em que ele partiu deste mundo. Os dias pareciam longos, as manhãs frias, e o vazio que antes era preenchido pelas histórias e canções do avô se tornará um eco constante. Marina tentava continuar sua rotina, escola, tarefas, brincadeiras, mas havia algo estranho em seu olhar. Às vezes, parecia ouvir vozes que ninguém mais ouvia. Outras vezes, acordava no meio da noite, assustada, dizendo que o avô a chamava do quintal. No início, os pais pensaram que era apenas saudade. É o luto, logo passa, dizia a mãe, tentando convencer a si mesma. Mas as semanas se transformaram em meses, e o comportamento da menina começou a mudar. Marina tornou-se introspectiva, inquieta e por vezes agressiva. As bonecas com que brincava foram deixadas de lado. Em seu lugar, vieram desenhos estranhos, figuras escuras, rostos sem olhos, sombras altas que pareciam observá-la. À noite, ela se encolhia no canto da cama, dizendo que alguém a tocava no ombro. O pai cético repreendia. Pare com isso, Marina. É sua imaginação. Mas no íntimo ele mesmo começava a temer o inexplicável. As manifestações tornaram-se mais intensas. Portas batiam sem vento. O cachorro, que sempre dormia aos pés da cama de Marina, agora uivava olhando para o teto. Um cheiro de flores murchas invadia o quarto durante a madrugada. Certa noite, a mãe acordou com o som do piano antigo da sala, o mesmo que Joaquim costumava tocar, emitindo notas isoladas. Quando desceu, encontrou Marina parada diante do instrumento, os olhos semiabertos, sussurrando. Vovô disse que ainda está aqui, mas há outros que o perseguem. A mãe gritou, e a menina desabou no chão, desmaiada. A partir desse dia, o medo passou a dominar a casa. Os pais procuraram médicos, psicólogos, tentaram mudar os móveis, trocar de escola, mas nada funcionava. Cada tentativa parecia apenas aumentar o tormento. O que ninguém imaginava era que o espírito do avô realmente tentava se aproximar, não para assustar, mas para proteger. Após sua morte repentina, ele permanecerá preso à terra, perturbado pela culpa de não ter se despedido da neta. Essa brecha emocional abriu espaço para outros espíritos sofredores, que se alimentavam da fragilidade da criança e da desarmonia da família. Enquanto a família se dividia entre o medo e a incredulidade, o plano espiritual se agitava. Mentores observavam de longe, tentando intervir sem quebrar as leis divinas de aprendizado e merecimento. Marina era um espírito sensível, dotada de mediunidade desde o berço. Agora a perda e a dor haviam ativado essa sensibilidade, atraindo forças que ela não sabia compreender. Naquela noite, ao adormecer, ela sonhou com o avô em um campo dourado, mas ao fundo, sombras vinham se aproximando. O avô estendia a mão e dizia: Marina, não tenha medo da luz. Ela é a ponte entre nós. Ela acordou suando, mas pela primeira vez, sentiu que havia esperança no meio da escuridão. As vozes do invisível. As noites de Marina tornaram-se um limiar entre dois mundos. Às vezes acordava assustada, outras vezes, apenas ficava imóvel, com os olhos abertos, ouvindo murmúrios que pareciam vir das paredes. As vozes se sobrepunham, algumas doces e familiares, outras frias e ásperas, sussurrando palavras que ela não compreendia. Certa vez, ouviu claramente: ele te deixou, mas eu estou aqui. Era uma voz masculina rouca que parecia rastejar dentro de sua mente. Marina tapou os ouvidos, mas a voz permanecia, rindo de sua tentativa inútil. Durante o dia, as sensações não cessavam. Na escola, ela sentia presenças ao seu redor, sombras se movendo no canto dos olhos, vultos que desapareciam quando ela olhava diretamente. O rendimento escolar caiu. Os professores notaram seu olhar distante, suas mãos tremendo ao segurar o lápis. Marina, você está bem? Perguntavam. Ela apenas balançava a cabeça, sem coragem de contar o que via. Quem acreditaria? Nem sua própria família compreendia. As noites voltaram a ser repletas de gritos. A mãe chorava na cozinha, o pai ficava calado, olhando para o nada, e o clima da casa se tornava pesado, como se o ar fosse denso demais para respirar. No plano espiritual, forças opostas se movimentavam. O avô Joaquim, agora mais lúcido, tentava aproximar-se da neta em oração, pedindo ajuda aos benfeitores. Mas as entidades sombrias, atraídas pela culpa e pela tristeza dele, encontraram em Marina um canal de acesso. Um espírito em especial, um homem desencarnado há décadas, via na menina uma oportunidade de vingança contra Joaquim, uma história antiga de desavenças e dor, que renascia na teia do destino.
Essa alma perturbada sussurrava em seus sonhos, plantando medo e revolta. Marina chorava, implorando ao avô que a ajudasse, mas ele, ainda preso às suas próprias limitações, via-se impotente. Enquanto isso, um grupo de espíritos luminosos, guiados por uma mentora de imensa ternura chamada Irmã Clarinda, começou a atuar discretamente. Emanações de luz azulada envolviam o lar durante as madrugadas. Quando a mãe de Marina, exausta, ajoelhou-se ao lado da cama e orou em silêncio. Essa oração se transformou em fios de energia que os benfeitores utilizavam para penetrar o campo vibratório da casa. A mãe não sabia, mas suas lágrimas eram combustível para a intervenção divina. Aos poucos, o avô começou a ser conduzido a regiões mais serenas do plano espiritual, onde aprenderia a se libertar da culpa e a reencontrar forças para proteger a neta. Certa madrugada, Marina foi despertada por uma brisa suave e o perfume de flores. Viu de pé ao lado da cama, uma mulher envolta em luz, sorrindo com ternura. Meu nome é Clarinda, pequena. Não tenha medo. A escuridão tenta se alimentar do teu medo, mas tua luz é mais forte. A menina tentou falar, mas apenas lágrimas escorreram. A entidade benevolente tocou-lhe a testa e por um breve instante, Marina viu o avô sendo envolto em claridade dourada. Ele está aprendendo e logo te ajudará. Mas você também precisa aprender a brilhar. Quando acordou, a visão se dissipara, mas o quarto estava impregnado de paz. Pela primeira vez em muito tempo, Marina dormiu profundamente envolta por uma sensação de amor que ela não sabia nomear, mas reconheceu como verdadeira. As correntes invisíveis. As semanas seguintes trouxeram um peso quase palpável para o lar de Marina. As risadas haviam cessado de vez. O pai, Roberto, evitava chegar em casa cedo. A mãe, Clara, tentava manter uma aparência de normalidade, mas suas mãos tremiam ao preparar o jantar. Marina já não falava com ninguém, e quando falava sua voz parecia outra, fria e distante. Às vezes chamava a mãe pelo nome, como se não fosse mais filha dela. Outras vezes, olhava fixamente para um ponto no vazio e dizia frases desconexas. Ele ainda está preso, e ela vai pagar. Clara sentia calafrios. Não era mais apenas tristeza, havia algo ali que fugia à razão humana. Certa noite, a temperatura da casa despencou repentinamente. As lâmpadas piscavam, o relógio da sala parou e o ar ficou pesado, como se sugasse a respiração. Marina gritava no quarto, com a voz rouca: saiam! Saiam de mim! E quando a mãe correu para abraçá-la, foi lançada para trás, como se uma força invisível a repelisse. O pai, desesperado, agarrou a menina e aos prantos gritou: o que você quer da minha filha? A menina abriu os olhos, mas o olhar não era dela. Uma sombra densa e fria parecia observá-los por dentro. Ele tirou tudo de mim. Agora eu tiro o que ele mais ama. A voz era masculina, antiga, repleta de rancor. Do outro lado da vida, Irmã Clarinda observava, cercada por espíritos auxiliares. O avô Joaquim, ainda em processo de reequilíbrio, implorava para intervir. Deixe-me ajudá-la, por favor. Mas a mentora o segurou pela mão luminosa e disse: apenas o amor verdadeiro poderá romper essa corrente. O ódio precisa ser dissolvido, não combatido. O espírito obsessor, identificado como Ernesto, havia sido um desafeto de Joaquim em vidas passadas, vítima de sua ganância, num tempo distante. A morte física não havia apagado a dor, apenas a transferira para outro plano, e agora ele se alimentava da culpa do avô e da fragilidade da neta. No plano terreno, Clara decidiu buscar ajuda. Lembrou-se de uma vizinha que frequentava o centro espírita Caminho de Luz. Desesperada, foi até lá numa tarde chuvosa. Ao ser recebida por uma senhora de olhar sereno, ouviu as palavras que pareciam vindas do próprio céu: sua filha não está doente do corpo, mas da alma. Ela está sendo influenciada por espíritos em sofrimento. Mas não tema, o amor e a prece curam o que a ciência ainda não entende. Naquela noite, uma equipe de trabalhadores espirituais do centro se reuniu em oração, enquanto Irmã Clarinda coordenava a ajuda do plano superior. Clarões sutis cortaram a escuridão ao redor da casa de Marina, e a sombra de Ernesto recuou, confusa e enfurecida. Na madrugada, Marina despertou chorando, mas com consciência do que ocorria. Mamãe, ele está triste. Ele acha que o vovô o traiu. A mãe a abraçou com força, sem entender. Quem, filha? O homem de roupa antiga. Ele me olha com raiva, mas eu sinto que ele quer ser perdoado. Clara, entre lágrimas, começou a orar. Pela primeira vez, uma prece verdadeira ecoou no lar. No mundo espiritual, essa vibração abriu fendas de luz sobre as trevas densas que envolviam Ernesto. A partir dali, o processo de libertação espiritual havia começado. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, os laços do amor verdadeiro nunca se rompem.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem de luz com quem você ama. Que a paz e a esperança estejam sempre com você. O chamado da luz. Naquela noite, o Centro Espírita Caminho de Luz preparava uma reunião especial. As cortinas estavam cerradas, o ambiente impregnado com o perfume suave do alecrim e do incenso. Havia serenidade, mas também uma energia intensa, quase elétrica. Clara chegou com Marina nos braços, a menina parecia leve, mas seu olhar estava distante, como se parte dela já não pertencesse àquele plano. Os trabalhadores se reuniram em torno da mesa, e a prece inicial ecoou no ar, dissolvendo lentamente as vibrações densas que ainda a envolviam. No plano espiritual, a mesma sala era uma imensa catedral luminosa. Espíritos amigos circulavam em silêncio, irradiando amor. Irmã Clarinda, envolta por uma luz dourada, aproximou-se de Marina, cuja alma começava a se desprender suavemente do corpo físico. Era o início de um desdobramento natural, amparado pela equipe espiritual. Marina, agora lúcida em espírito, abriu os olhos e viu o avô Joaquim à sua frente. Mas ele parecia diferente, mais jovem, sereno, vestido com uma túnica clara. Vovô, é o senhor mesmo? Sim, minha pequena. Mas hoje, quem precisa de nós é aquele que ainda sofre. As paredes da sala desapareceram, e o ambiente transformou-se em um campo nebuloso, onde o tempo não existia. À distância, uma figura caminhava com dificuldade, o espírito de Ernesto. Seus olhos estavam cheios de dor, o semblante tomado pela amargura. Quando viu Joaquim, um grito de ódio ecoou. Você destruiu minha vida. Me deixou morrer sozinho e agora quer se redimir? Marina se encolheu, mas o avô apenas respondeu com calma. Eu também errei, Ernesto. Fui cego e orgulhoso. Que este amor de pai e neta que aqui está presente possa nos libertar. Nesse instante, uma corrente de luz emanou do coração de Marina, conectando-se aos dois espíritos. Era a vibração pura do perdão. Ernesto começou a chorar, suas sombras se dissolvendo como fumaça diante do sol. Eu só queria ser lembrado, não esquecido na dor. E será meu irmão, disse irmã Clarinda, aproximando-se. Serás lembrado como alguém que, enfim, compreendeu que a dor não redime, apenas o amor o faz. Uma equipe espiritual envolveu Ernesto em lençóis de luz, conduzindo-o para uma esfera de tratamento. Marina observava tudo com o coração leve, sentindo que uma parte dela também havia se libertado. De volta ao plano físico, o grupo no centro espírita mantinha as mãos erguidas em prece. Clara, com os olhos fechados, sentia um calor suave ao redor da filha. Marina respirou fundo, abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, sorriu. Mamãe, o vovô me disse que agora ele está bem. E o homem, ele foi levado para um lugar bonito. As lágrimas caíram silenciosas. Os médiuns se entreolharam, e o dirigente da reunião murmurou, mais uma alma liberta, graças ao amor que não morre. Aquela madrugada foi de silêncio e paz. A casa de Marina, antes fria e opressa, agora parecia respirar vida. O relógio voltou a funcionar, e o vento suave trazia o perfume das flores do jardim. Na janela, uma borboleta branca repousou, símbolo de transformação e renascimento. Clara, abraçada à filha, agradeceu em prece. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o amor é o maior escudo contra as trevas. No alto, irmã Clarinda observava sorrindo. Joaquim, ao seu lado, agora completamente em paz, envolvia as duas com um olhar de ternura que atravessava mundos. A promessa eterna. Quando Marina despertou naquela manhã, o quarto parecia diferente. A luz suave da aurora entrava pelas cortinas, espalhando tons de dourado sobre os móveis. Um perfume leve, que lembrava o jardim que Joaquim tanto amava, preenchia o ar. A menina respirou fundo, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Pela primeira vez não havia sombras, não havia medo. O coração pulsava tranquilo, e a sensação de presença do avô já não era inquietante, era protetora e amorosa. Na cozinha, Clara e Roberto a observavam, sem conseguir conter lágrimas de emoção. Marina, com um sorriso tímido, correu para abraçá-los. Mamãe e papai, o vovô está bem. E eu me sinto forte agora. Como se pudesse ajudá-lo também. A mãe, ainda emocionada, segurou a mão da filha e disse, minha pequena, você nos ensinou tanto com sua coragem. Cada palavra era impregnada de alívio, gratidão e amor. A dor, que antes parecia insuportável, transformava-se em aprendizado e união familiar. Nos dias que se seguiram, a casa se encheu de vida novamente. Marina começou a frequentar as aulas de educação espírita infantil com entusiasmo, absorvendo cada ensinamento sobre caridade, perdão, humildade e amor. Aos poucos, descobriu que podia canalizar sua sensibilidade para o bem, ajudando colegas e amigos que sentiam medo ou tristeza.
A família passou a compreender que a mediunidade da filha era uma dádiva, e que sua função era orientar e proteger, jamais temer. Cada prece feita juntos fortalecia o elo invisível entre Marina, seus pais e o avô, que continuava a acompanhar o progresso da neta do plano espiritual. A transformação não se limitava a Marina. Clara e Roberto sentiram a responsabilidade de compartilhar sua experiência. Buscaram aprendizado nos estudos espíritas, ajudando outros pais a compreenderem sinais de obsessão, mediunidade infantil e a importância do apoio emocional e espiritual. Cada gesto de amor no lar, cada oração silenciosa, reforçava a proteção em torno de Marina e das crianças que, como ela, precisavam de cuidado e compreensão. O luto se transformará em luz e a dor em aprendizado de vida. Naquela noite, antes de dormir, Marina olhou pela janela e viu a lua cheia refletindo-se sobre o quintal. Uma brisa suave trouxe consigo o perfume das flores do avô. "Obrigada, vovô, por me proteger e me ensinar a amar sem medo", murmurou. No plano espiritual, Joaquim sorriu, envolto em luz dourada, e irmã Clarinda acenou, lembrando que a vigilância espiritual e o amor verdadeiro eram eternos. Marina fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo dormiu tranquila, ciente de que os laços do amor não se rompem, eles atravessam mundos, tempos e vidas, guiando cada passo do coração.